Olá, muito boa tarde a você. Estamos na Semana Nacional de Doação de Órgãos e finalmente algo a comemorar. O Brasil registrou o maior número de doadores da história. No primeiro semestre, mais de 1.600 famílias que perderam parentes próximos autorizaram a doação. No DF, pelo menos 350 pessoas ainda estão na fila e nossa reportagem acompanhou a espera de uma dessas pessoas. Aos 28 anos, o Maicon já está se preparando para passar pelo segundo transplante. O primeiro foi em fevereiro deste ano, quando precisou receber um novo rim. Mas o problema não foi resolvido e agora ele precisa ter o fígado e o rim transplantados. Depois de um mês, mais ou menos, diagnosticaram que o rim estava calcificando de novo. Então, a doença era secundária, uma doença no fígado, hiperoxalúria. E depois que diagnosticaram isso, perceberam também que a solução do problema seria um transplante de fígado e um transplante de rim. O ideal seria os dois juntos. A boa notícia é que, se depender dos dados registrados no país no primeiro semestre, o Maicon pode ficar confiante. De janeiro a junho deste ano, houve um aumento de 16% no número de famílias que autorizam a doação de órgãos de parentes. De acordo com esse médico, o percentual poderia ser ainda maior se a comunicação sobre a vontade de doar órgãos fosse feita aos familiares com antecedência, já que, pela lei, a doação de órgãos em casos de morte encefálica só pode ser feita com autorização de parentes. É importante que as pessoas comuniquem seus familiares para, na eventualidade de elas estarem numa UTI, numa situação de morte encefálica, os familiares estarem cientes do desejo dessa pessoa de doar. Porque mesmo que ela manifeste esse desejo e os familiares não estejam sabendo, o que vai prevalecer é a opinião dos familiares. E foi pensando em facilitar essa comunicação da vontade do possível doador que esses jovens desenvolveram um aplicativo. A nossa ideia é que, principalmente, as pessoas divulguem esse desejo para os seus familiares. E como segundo passo, eles divulguem nas redes sociais para que outras pessoas se comovam com essa causa e vejam a importância disso e o poder que elas têm de salvar alguém lá no futuro. Para estimular a doação, eles ainda colocaram casos em que o transplante deu certo. Como tem casos de atletas que receberam órgãos e hoje estão aí participando de jogos e tudo mais. Então eu acho que focar da forma de falar e como você falar, eu acho que é a chave. E a gente torce para que toda essa corrente do bem ajude a conscientizar as pessoas sobre a necessidade da doação. O Maicon que o diga. A tendência da gente querer que isso se resolva o quanto antes, né? Para a gente seguir a vida, ter uma vida normal. Uma decisão muito controversa, o Supremo Tribunal Federal decidiu permitir o proselitismo religioso nas salas de aula das escolas públicas brasileiras. A partir de agora, professores ficam autorizados a trocar o ensino da história da religião pela catequese. A votação foi apertada, 6-5. O desempate se deu no voto da ministra Carmen Lúcia, que é professora de uma universidade mantida pela Igreja Católica. No país com mais católicos do mundo, o ensino religioso nas escolas públicas é facultativo. Só assiste à aula quem quer. Mais da metade da população brasileira segue a religião, mas na última década houve uma redução de 12% no número de fiéis com o crescimento das denominações neopentecostais. Enquanto isso, os casos de intolerância religiosa só aumentam. O assunto é potencialmente explosivo, ainda mais quando o que está em questão é a laicidade do Estado e o uso das escolas públicas para o proselitismo religioso. A polêmica foi aberta por um questionamento do Ministério Público, que pretendia proibir o ensino religioso de caráter confessional, ou seja, a doutrinação de alunos por uma religião específica em detrimento de todas as demais. É escolha, né? Eu acho que quem não quer, não faz, não. Simplesmente, eu acho que cada pessoa deve escolher a sua religião fora da escola e não dentro da escola. Foi isso que foi parar na pauta da sessão desta quarta no Supremo Tribunal Federal. Como a lei não deixa claro o que pode ser ensinado, os ministros tiveram que decidir se o professor pode, por exemplo, defender uma ou outra prática religiosa em sala de aula e se essa conduta estimula ou não a intolerância religiosa. O pedido da Procuradoria-Geral da República era para que o conteúdo a ser ensinado fosse mais amplo, baseado em questões sociais e históricas das diversas religiões. Sob o olhar de um Estado laico, indiferente à prática religiosa, mas não ateu, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram autorizar a doutrinação em sala de aula. Ou seja,
O servidor público que leciona no ensino fundamental pode ser representante de uma religião específica e dar suas aulas de acordo com os preceitos de sua religião. O julgamento foi feito em 3 etapas e, na sessão desta quarta, o resultado saiu com um placar apertado, 5-5. O voto de desempate foi da presidente do Supremo, que alegou: cabe ao aluno ou à família dele decidir se interessa fazer a disciplina, já que é optativa, não é obrigatória. A ministra Carmen Lúcia, que é católica, dá aulas em uma universidade mantida pela Igreja. Não vejo submissão do Estado à religião qualquer uma nas normas questionadas, uma vez que a oferta de ensino religioso está previsto no parágrafo 1º do artigo 210 e a oferta é condicionada a uma facultatividade. Para o decano Celso de Mello, o exercício de todas as religiões deve ser respeitado, como prevê a Constituição. Mas a escola deve ser um espaço de liberdade de ideias, justamente para combater a intolerância. Assim como proíbe que a escola pública atue como aparelho ideológico ou agente fomentador de determinada confissão religiosa, pois não compete ao Estado. É uma decisão que vai ter reflexos diretos nas escolas brasileiras, Cláudio Humberto. Exatamente. Agora sim, é claro que o Supremo Tribunal Federal tem que tomar uma decisão porque foi provocado a adotá-la, mas é escandaloso que a Suprema Corte se ocupe desse assunto e, além do mais, representando, portanto, ou zelando pela Constituição de um país em que declara essa Constituição ser o Estado laico, venha a admitir o ensino de uma única religião em escola pública. A escola pública é mantida pelo Estado laico. E, portanto, se houver até razoável que existe iniciativa no sentido de incluir na grade escolar aulas de religião, que essas aulas sejam plurais e que abram espaço para todas as religiões. O que as crianças precisam é ser informadas sobre a existência e a prática de religiões e não ser obrigado, ser condicionado a ser doutrinado em apenas um único credo. Eu não tenho dúvida de que é uma decisão que as pessoas têm dificuldade de entender. Como pode, de repente, a Justiça do Brasil decidir que escola pública mantida pelo Estado laico tem o direito de ensinar apenas uma religião? A decisão do Supremo de suspender o mandato do senador Aécio Neves e determinar que ele não saia de casa à noite provocou reações no Senado. Até a bancada do PT, a arqui-inimiga de Aécio, saiu em defesa do presidente licenciado do PSDB. O presidente da casa, Eunício de Oliveira, recebeu a notificação na noite desta quarta-feira, abrindo espaço para que o plenário tente reverter a decisão. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado, que já está com a gente por aqui. Tentaram votar, mas faltou quórum, né, Renata? Boa tarde. Pois é, Rodrigo, muito boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. Agora há pouco eles aprovaram o requerimento de urgência. Isso quer dizer o quê? Eles têm pressa, têm urgência em votar essa medida, mas aí acharam um quórum pequeno, algo um pouco mais de 50 senadores, a gente lembra que são 81 senadores, e para aprovar o contrário do que o Supremo decidiu aí você vê imagens ao vivo, os líderes conversando, falando, são necessários, portanto, 41 votos. Então a ideia é de fato revogar, anular essa decisão aí do Supremo. Vamos ouvir um pouco o que o líder está falando. Entre tantos temas polêmicos e num momento tenso como estamos vivendo, com as instituições. Então é isso, eles estão aí nesses debates desse assunto e de outros assuntos também, vão continuar a votação de outros assuntos considerados importantes. Então, qual o entendimento aí de boa parte dos senadores? Que o Supremo Tribunal Federal teria extrapolado o papel dele, teria inclusive interferido no outro poder, no poder legislativo, já que caberia aos senadores determinar ou não o afastamento de um colega, de outro senador. E também alegam que essa decisão é inconstitucional, alegam aí que o artigo 53 da Constituição determina apenas o afastamento de um parlamentar em caso de crime inafiançável, também se ele for pego em flagrante, o que no entendimento deles não foi o caso do senador Aécio Neves. A gente lembra também que vários senadores estão sendo investigados, vários senadores correm esse risco aí também de terem essa decisão do Supremo Tribunal Federal, então querem dar essa resposta imediata, uma resposta o quanto antes para o Supremo Tribunal Federal, uma certa guerra entre os poderes aí. Rodrigo, a gente lembra também que o senador Aécio Neves, ele foi flagrado em uma conversa
conversa com o Joesley Batista, com o empresário Joesley Batista, pedindo R$2 milhões, que seria aí para pagar advogado. Esse dinheiro foi repassado para ele. Posteriormente, ele fez um vídeo dizendo que, na verdade, isso se tratava de um negócio, de um imóvel que era da mãe dele, que ele estava vendendo esse imóvel, mas é isso. De qualquer forma, voltando aqui para hoje, foi aprovado esse requerimento de urgência, então os senadores têm pressa em votar e aprovar isso quanto antes, mas deve ficar para a próxima terça-feira, porque eles querem, como você disse, um quórum maior, um número maior de senadores para analisarem essa questão tão importante para todos eles. Rodrigo. Obrigado, Renata. Continua acompanhando, portanto, decisões ficam para a semana que vem, Cláudio Humberto. Exatamente. Olha, o Senado Federal é uma casa conhecida pela ponderação, ou pelo menos ela existe para isso, e está prestes a cometer um desatino. As pessoas que questionam a decisão do Supremo Tribunal Federal esquecem que no mesmo artigo 53 da Constituição, que eles citam no parágrafo 2º, prevê que o Senado Federal, o plenário do Senado ou o plenário da Câmara se manifestem sobre decisões relativas à decretação de prisão de parlamentares. E só isso. Medidas cautelares como afastamento do mandato ou aquela medida que obriga o senador a ficar em casa durante a noite, essas são chamadas medidas cautelares, não são prisão e, portanto, não podem ser examinadas pelo Senado Federal. A situação pode gerar um impasse se os senadores insistirem numa decisão de não referendar a sentença do Supremo Tribunal Federal e criar uma situação ruim para o próprio Aécio Neves, porque a Justiça pode considerar crime de desobediência se ele, por exemplo, apesar do afastamento decretado, continuar frequentando o Senado, fiando-se numa eventual decisão nesse sentido do próprio Senado. E se for flagrado, por exemplo, à noite fora de casa. Nesses casos, o senador estará sujeito a prisão em flagrante, a prisão preventiva, inclusive por desobediência, por desrespeito a uma decisão judicial. A Polícia Federal está nas ruas de Boa Vista, Belo Horizonte e aqui em Brasília, uma operação que atinge filhos e enteados do senador Romero Jucá, líder do governo no Senado e atual presidente do PMDB. A investigação apura o desvio de R$32 milhões dos cofres do governo por meio do superfaturamento na compra da Fazenda Recreio e também na construção de um empreendimento financiado com recursos do programa Minha Casa Minha Vida, ambos na capital de Roraima. No total, são 17 mandados judiciais, 8 deles de condução coercitiva, quando a pessoa é obrigada a depor. Jucá classificou a operação de espalhafatosa e disse que repudia o que chamou de desmando contra a sua família. Afirmou ainda que não teme qualquer investigação e sugeriu que vem sendo perseguido há 14 anos no estado. E a seguir, policiais militares, um servidor público e até um líder comunitário são presos em operação contra a grilagem no sol nascente. O Band Cidade volta já.